Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje, quinta-feira, trazendo mais alguma pessoa aqui da área relacionada à manutenção. Nem sempre é, porque a gente até pensa em expandir um pouco o conhecimento da galera. Mas hoje é um cara que está aqui que eu não preciso nem ficar lendo o currículo dele no LinkedIn. Conheço esse cara aqui desde 2003, na verdade, um pouco antes da gente estudar no curso técnico. Eu lembro lá do Objetivo, que a gente fez cursinho junto lá. Depois a gente veio a gente entrou no Cefet, veio fazer curso técnico junto. Fizemos eletromecânica. Depois eu passei no vestibular, fui para o UFMG. Você fez um tempo de PUC ainda, né? Foi. Um tempo de PUC de engenharia elétrica. Depois passou na UFMG. Na verdade, passou na UFMG depois, um semestre depois de mim, foi meu calouro lá. Passou depois um concurso também, um pouco antes de mim, que na verdade foi uma motivação que eu tive para poder fazer, para poder embarcar, só que na época não teve nada para embarcar, então eu fiquei na refinaria. Então seja bem-vindo aí, Rodrigo, parceiro já, amigos desde 2003 aí, bicho, você tá velho. Caramba, valeu, obrigado. Não lembrava do Objetivo não, hein? Eu lembrava você do seu primo Israel, não é? Isso. Israel, isso seu aí, primo? Pois é. Então, o Emar já falou tudo aí, né? Então eu já conheço o Emar há muito tempo aí, principalmente de Cefet, né, mano? Campus 2, aquela... Pegar carona, sem dinheiro, almoçar no bandejão. Depois da aula, jogar a bola lá e tal. Jogar pôquer também nos intervalos das aulas. Porra, tempo. Eu falo que eu acho que do tempo que eu tenho saudade é o do Cefet, cara. Até do Cefet eu falo assim, eu não sinto falta do Cefet em si não, mas da galera eu sinto, velho. Eu acho que do ambiente e tal, acho que assim, a gente cresceu muito como pessoa, né? De contato, de conversa, com a parte profissional também, de entender um pouco, que você sai ali dos 15 anos numa escola meio fechada e tudo, e encontra um pouco uma liberdade, assim... Muito liberal, muito né? liberal. Pô, você sai você tá numa escola, você vai pra outra, em outro lugar. Você sabe o que você quer, você entra a hora que você quiser. Os professores também, sem muito aquela coisa de que você tem que estar presente e tal. Cara, eu acho que é um tempo que eu sinto falta, né? Pra mim o Cefet foi melhor que o UFMG. Eu tenho certeza absoluta disso. Pra mim o curso técnico foi infinitamente melhor. Pô, eu posso dizer até que de conhecimento, acho que eu aprendi mais o curso técnico na faculdade. O UFMG, assim, pra mim foi, cara, um sufoco, né? Porque acabou que também, nessa trajetória, né? Então, eu fiz Cefet, né? Cefet com imagem, a gente formou. Aí eu comecei a trabalhar na Toshiba. Né? Foi meu primeiro trabalho, comecei lá como estagiário, lá em Contagem, que ela fabrica transformador de potência, né? Hoje ela foi comprada por uma outra empresa. Pela VEG, eu acho. Não, a VEG comprou uma parte dela. Aquela nova fábrica lá no Joatuba. Joatuba, isso. Porque parece que ela ficou meio mal das pernas e tal, aí veio um fundo, comprou ela toda e vendeu uma parte para a VEG. A VEG foi esperta, né? Pegou a novinha. Não, e fora que, transformador tem um problema muito grande que é a logística, né? Para fabricar, ele é praticamente a mesma coisa de eras, né? Muda muita pouca coisa. Então, as empresas não têm muito diferencial entre elas. Só que, para você deslocar um transformador, é milhões. Então, você tá perto do seu consumidor... Faz a diferença. Você tem que pegar uma transpesca, o batedor, mandar o cara fechar a trans, fechar a ponte. Por isso que, por exemplo, a Toshiba, a maioria das vendas que ela fazia era tudo para CEMIG, né? Lá era projeto que você trabalhava, né? Do lado. Eu trabalhava com projeto mecânico lá. Fiquei 5 anos, gostava muito, cara. Lá tinha um ambiente legal, as pessoas e tal, né? E quando eu saí de lá, aí teve uma época, assim, lá tinha uma cultura muito de... E aí eu fazia faculdade, né? Eu trabalhava na Toshiba, queria fazer engenharia elétrica, até o meu primeiro ano que eu tentei, quando a gente ainda estava no ensino médio, no Cefet, foi engenharia elétrica na UFMG. Só que eu ainda não conhecia o poder do dinheiro, né? Então não trabalhava, não sabe? Bicho, eu vou te falar, se tem um cara, velho, que era mão de vaca, velho, não sei hoje como que é, velho. Porque com menina é difícil, mas um cara que era mão de vaca. E eu vou contar uma história aqui. Controlado. Não, eu lembro até hoje, assim, o Rodrigo, eu lembro quando ele comprou o Golzinho G5 dele, na época, ele falou assim, velho, eu comprei meu carro, mas vou ser bem sério pra você. Eu não faria o mesmo sacrifício que eu fiz pra comprar aquele carro hoje de novo. Porque, tipo assim, eu fiz tanta coisa pra comprar aquele carro ali. Velho, eu imagino. Eu lembro pra tirar carteira, ele voltava a pé da escola pra tirar carteira de motorista na época, velho. Eu que paguei. Eu paguei lá andando. Eu voltava do Cefet até o Betânia. Até o Betânia, eu lembro disso. Dava
Dava, pô, nem sei quantos quilômetros que dava de carro, uns 10 minutos. E não foi em Porto Seguro com a gente por causa disso ainda, eu lembro até hoje, velho. Você não foi pra Porto Seguro com a gente, não? Fui, não. Não fui porque, assim, eu tinha até o dinheiro pra pagar, porque, assim, meu pai, graças a Deus, né, eu não tive... Pô, meu pai deu tudo que podia pra gente, né? Mas seus pais são 10. Não, batalhadores demais. Meu pai tem 4ª série, né? Foi caminhoneiro, até hoje, né? Dirige caminhão, foi motorista de ônibus, de táxi e tudo. Mas nunca conseguiu dar aquele a mais, né? Às vezes que a gente precisava, pô, a viagem lá era cara na época, né? Só que o meu dinheiro era muito suado, né? Caraca, meu dinheiro era muito, literalmente. Foi você e o Java, foram os dois que não viajaram pra tirar carteira de motorista. Não foi, cara. Foi, assim, não pode falar que me arrependo, né? Mas, pô, eu lembro que foi bacana pra caramba, né? Eu acho que eu teria uma memória. Então, a turma de vocês é a turma de você. Assim, uma comparação, né? Eu sou de Juiz de Fora e fui estudar em São João del Rei. E eu fiz técnico também em Juiz de Fora. Cara, eu não tenho mais contato com ninguém do técnico, zero. Agora, a galera da faculdade, não. A gente tem grupo, a gente, enfim, interage o tempo inteiro, amigos até hoje e tal. Agora, o técnico de vocês, eu falo pela Fernanda, né? Pra quem não tá entendendo nada, a Fernanda é minha esposa e também estudou na mesma sala de vocês. Com a gente. E até hoje vocês mantêm contato, é impressionante, assim, de técnico. E ela, a mesma coisa, ela também fez Cefet em engenharia elétrica e a turma dela de engenharia elétrica não é unida igual é a de eletromecânica do técnico de vocês, é impressionante. Eu vejo isso de maneira geral, assim, outras pessoas que eu conheço também que estudaram no Cefet, muitas vezes os laços ficaram muito mais no técnico da galera que propriamente a faculdade, a grande maioria, assim. Tem um negócio também de CBH, né? Todo mundo é de BH. Por exemplo, em São João é todo mundo de fora. Então, cada um de um canto, as pessoas se ajudam ali, todo mundo em república. E a gente não era só na escola, né? A gente, pô, encontrava em festa, casa de amigo, a gente tem até um contato com os pais eu lembro dos seus pais. Dos amigos. Eu fui na sua casa depois, eu fui pra casa dos seus pais pra estudar. O seu irmão, a gente conversou com ele, o Rafael, pra poder ver se desenvolvia pra gente algumas coisas há um tempo atrás, que tinha uma de software house, é o irmão dele. Ah, tá. Rafael Nelas. Então, assim, a gente tinha contato também até com os irmãos, assim, dos primos, às vezes, do pessoal que trabalhava com a gente, então isso era muito bom. Eu lembro dos churrascos lá na casa do Decor. Pô, era massa. Memórias, assim, que, pô, a gente leva pra vida toda, né? Mas você foi, aí beleza, você foi pra Toshiba lá, trabalhou na Toshiba lá com projeto mecânico. E aí, cara, pô, chegou uma época lá, era uma cultura muito assim, quanto mais tempo de empresa você tem, mais, não era uma meritocrática, né? Vamos colocar assim. Pô, eu já, com 3 anos, eu já fazia projeto de transformador de potência. E tinha gente lá com 10 anos que não fazia. Pô, isso aí começou a me dar uma insatisfação, eu tava fazendo faculdade e tudo, e comecei a fazer entrevista e tal. Até que, na época que aí eu fazia concurso para Regap aqui, né? Tentei várias vezes concurso para Regap, que é muito difícil, né? A quantidade de vagas que tem para Regap era baixíssima. Né? Também só para o pessoal entender, a refinaria da Petrobras aqui. Isso, a refinaria da Petrobras. Gabriel Passos. Então, tentei, né? Tem vários amigos nossos que trabalham lá, né? E aí, continuei e tal. E depois de 5 anos de Toshiba, né? Foi até legal, eu tava num café lá, né? E aí, a galera, não sei o que, vai ter uma prova lá em Macaé e tal. Macaé, pô, que lugar é esse? Macaé é uma cidade lá no Rio de Janeiro, né, onde a Petrobras tem um polo, né? É um dos maiores polos, né, que já teve da Petrobras de exploração de petróleo. E aí tem até muita gente, pô, como que você foi parar lá no mar? Né? Pô, foi numa conversa, foi num café, né, que a galera contou lá, e aí a gente decidiu ir para essa cidade fazer essa prova. Foram 10 pessoas, só eu passei na época, nesse concurso que teve. E aí já estou há 11 anos, né, trabalhando offshore, né, trabalhando em plataforma de petróleo. Então eu passei na época como técnico em estabilidade, né, então eu exerço esse cargo até hoje. Fui coordenador durante um tempo também, coordenador de embarcação, mas hoje eu atuo como operador, né. E aí continuei a fazer a faculdade, por isso que também a faculdade para mim foi bem difícil, né. Eu fiz praticamente os 2 anos e meio que faltavam para eu formar, viraram 6. Pelo menos formou, né? Nossa. Você sonha que tá devendo matéria? Isso que eu ia falar, você sonha com isso? Você tem que voltar lá, tem que pagar crédito? Graças a Deus, não. Não, bicho, eu sonho até hoje, velho. Até hoje eu não peguei meu diploma, pô. O diploma tá lá.
Não, mas isso é o de menos. Isso aí tá lá, uma hora você vai lá e pega. Caraca, velho. Mas é isso aí. Hoje eu tô lá esses 11 anos aí, gosto muito, né? Eu tenho esse regime aí de embarcado, né? O pessoal não deve conhecer muito, né? Assim, quem é de Minas, às vezes fala, pô, o que é isso, trabalhar embarcado? Né? Porque não é uma indústria próxima daqui, né? Mas no litoral brasileiro essa indústria é gigantesca, né? É uma infraestrutura enorme de logística, de mão de obra, de fornecimento, né? É enorme. Então, embarcar significa você literalmente pegar um meio de transporte, ir para um lugar e ficar lá em alto mar, né? Durante um determinado tempo. Mas já é um exemplo aqui muito em relação a isso, porque, cara, pra gente não é normal, porque a gente tá numa área onde é forte mineração e siderurgia. Então é muito comum, e vamos colocar automobilística também, porque a gente tem a Fiat aqui e tal, pelo menos na região metropolitana, e muitos fornecedores de peça para lá. Na nossa região, acaba que a tendência é que a gente fique nessa área, porque é o forte da nossa região. Então, às vezes, as pessoas não têm muita questão da noção do petróleo, porque a gente está um pouco longe do rio, vamos dizer assim. E um caso semelhante a esse seu também, não sei se você sabe, mas é o Paulo, que formou com a gente no Cefet. O Paulo, ele formou em física, e o pai de uma namorada dele era tipo comandante de embarcação lá no Rio de Janeiro. Hoje ele é comandante de embarcação. Então essas embarcações que fazem, que viajam o mundo para poder levar mercadoria, transporte, né? E tal. Acho que era numa ESC que ele estava. Uma das maiores do mundo. E hoje ele está lá. E eu fiz essa mesma pergunta para ele. Cara, mas como que você chegou, tipo assim, nesse cargo para você trabalhar embarcado? Ele falou assim, cara, coincidentemente, uma ex-namorada, ela trabalhava com isso, ele falou assim, cara, faz a prova que pode ser bom para você. Eu fiz, me encontrei e tô aqui, entendeu? Então é porque, realmente, para nossa região aqui, é muito diferente. Igual você vai, por exemplo, talvez Centro-Oeste, né? Cara, Centro-Oeste vai ser agro. Então o cara fala que tem mercado, vai ser totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente. Eu lembro que quando a gente passou no concurso, tinha um cara de Goiás, velho. Falei, cara, como que você de Goiás chegou aqui? Né? Tipo, mais longe ainda. Surgiu a prova. O que era? Ele era do setor militar, da aeronáutica, né? E aí, pela aeronáutica, ele conheceu um cara da aeronáutica do Rio, que fez um concurso um ano antes dele e informou para ele, ó, que tá assim, desse jeito aí que ele decidiu, tá vendo? Mas é tipo isso, para mim, petróleo era regap, né? Pra gente, óleo, Petrobras e petróleo... Refino, né? Era regap, só que, cara, isso... Não vou dizer que é nada, mas é, sei lá, 1% de tudo que é Petrobras ou é regap no país, né? E a regap é uma das menores refinarias, se você for olhar, tipo assim, dos menores, se você for do Brasil, é a regap. E, cara, e assim, beleza, então, aí lá o regime é 14 por 21, né? Isso. 14 dias embarcado, trabalhando direto, 12 horas por dia, igual você falou, né? E 21 dias em casa, né? Cara, e como que é essa rotina lá, tipo assim, de uma operação de uma plataforma, assim, existe uma rotina bem definida desde quando você começa ali até o final do dia, quando você sai, ou então é como numa indústria mesmo, que você quer fazer alguma coisa, mas de vez em quando só acontece. E lá é plataforma, né? Não é navio, não, é plataforma... Então, eu sempre trabalhei em plataforma, só que plataforma... Né, tem vários tipos de plataforma, né? Então tem plataforma de perfuração, que é navio, ou que a gente chama de semi-submersível. O pessoal já deve ter visto na televisão que é aquelas mais quadradas, né? Que tem tipo umas torres que vai até no mar. Aí tem a plataforma que é um navio, né? Tem várias plataformas que foram navios uma época. Aquilo ali a empresa vendeu como sucata, não serve, fizeram várias, assim, porque tudo, né, tem uma validade. Então aquele navio ali teve uma validade para navegar, de acordo com as medições de espessura, com como que está o casco do navio lá, ele não serve mais para fazer navegação, mas ele serve para ser uma plataforma de petróleo, um ambiente controlado, onde você não tem essa navegação, né, onde que sofre várias ações aí da natureza e tal. Então tem várias plataformas que são navios
que eles pegam, compram o casco, né? E fazem todo um reparo do casco e transformam numa plataforma, que são os navios aí que estocam petróleo ou não, né? Então tem, por exemplo, hoje eu trabalho num FPSO, que é uma plataforma que ela produz, ela trata, ela estoca e ela exporta, né? Então ela faz isso tudo. E é um navio. Foi um navio uma época, é um navio ainda, mas hoje ela fica parada lá, então a gente chama de plataforma. E fica ancorada? Fica ancorada, né? Então toda plataforma ela fica submersível, ela não fica presa no chão, né? Tem plataformas fixas, que é essas que estão mais próximas à costa. A gente já escutou assim na ordem de até uns 150 metros de lâmina d'água, pode ter, a gente chama de jaqueta, né? Que é uma estrutura, né? Uma torre que você fixa a plataforma e ela fica ali parada. E nessas plataformas não existe o meu cargo, por exemplo. O meu cargo só existe para plataformas que flutuam, que a gente é responsável por deixar ela ali estável, né? Grande parte do nosso trabalho é esse, fazer com que a plataforma permaneça na condição ideal dela ali. E as plataformas que flutuam, elas são ancoradas, né? Então tem vários tipos de ancoragem. Tem uma ancoragem que eles utilizavam antigamente, que eu acho fantástico, ter um navio. Eles fizeram, não sei como que os caras imaginaram isso, tem um navio, eles furaram o navio, colocaram um equipamento lá que chama turret, né? Depois o pessoal pode aí pesquisar turret. Cara, é uma estrutura gigantesca de anéis, e essa plataforma, cara, ela é ancorada por essa estrutura, e a plataforma fica girando, velho, ao redor dessa estrutura. Assim, a engenharia daquilo ali é algo, eu acho algo fantástico. Só que ela é muito... as condições ambientais maltratam muito esse tipo de ancoragem, sabe? A plataforma ela fica mexendo o tempo todo, precisa ter vários barcos para ficar ali segurando, porque se você tiver uma condição ambiental, por exemplo, de onda num sentido e de vento em outra, a plataforma começa a balançar pra caramba. Aí tem muitas outras condições, condição de perda de voo, né? Você não consegue trabalhar, e de acordo com... o balanço da unidade, você não pode liberar determinados tipos de trabalho. Então, isso dificulta, tem custos, aí acabou esse tipo de ancoragem. Então, tem várias plataformas da Petrobras que eram esse tipo de ancoragem, mas hoje a ancoragem que mais tem, eles chamam de spread mooring. O navio, eles fazem um estudo lá, né? É assim, bem básico, né? Eles fazem um estudo e vê, a condição predominante aqui da natureza é essa. Então ele pega o navio e coloca aqui, pum, colocou. E agora? Para eu manter esse navio aqui, o que eu preciso? Tantas linhas de ancoragem para cá, tantas para cá e para cá. Então tem linhas mesmo, né, que saem das bordas do navio e vão até o solo e são fixadas lá. E aí a gente estava até conversando antes, né, sobre a questão de tecnologia, né, que, isso aí, assim, quando vem o desafio que você fala, caraca, velho, e aí, o que eu faço? Essa ancoragem, cara, eu acho um negócio fascinante. Por quê? A lâmina d'água dos campos, ela só vem aumentando, né? Antigamente, a Petrobras, bacia de Campos, sei lá, tinha água de 300 metros, 200 metros, 400, e aí era tudo corrente. Ancoragem, que a gente conhece de navio, né? O que é a âncora? É um pedaço de ferro gigante lá, né? Com um tanto de corrente que lança, bate no fundo e segura, né? Só que quanto mais corrente você tem, o que o negócio vai ficando? Pesado. Nossa, muito. Tem um cliente nosso hoje que faz isso, faz essas correntes. Muito pesado, muito pesado. E aí, antigamente você tinha ali 500 metros de trecho de amarra. Como que você faz isso com... Já deu a dica pro cliente. Como que você faz isso com 1,5 km, 2, 3, 4 quilômetros? De uma linha de ancoragem, só de elos. Isso começa a ficar impossível. O navio não consegue ter a força suficiente para segurar isso. Imagina quantas toneladas tem essas... Vamos supor, sei lá, um navio aí tem... Vamos colocar, chutando por baixo aqui, 4 amarras de cada ponto, 20 amarras com, sei lá, 5 quilômetros de comprimento. Quanto que isso pesa?
Aí, cara, não sei quem que inventou, eles, vamos colocar aqui um cabo, é um cabo literalmente mesmo, uma linha, que a gente chama de cabo de poliéster, né? Que é uma linha, mas é uma linha parruda, né? Que, cara, assim, ela tem a tração de uma corrente, né? E o peso, cara, infinitamente menor. E aí, por isso que tá conseguindo ancorar essas plataformas aí que ficam a 180, 200, 230 quilômetros. Mas de qualquer forma tem um peso lá embaixo, né? A âncora tá lá embaixo, então, né? aí veio uma outra solução fantástica, cara. Como que é isso tudo porque a indústria vai pedindo, né, cara? Isso que eu acho legal. O que é a âncora? O navio vai parar, só que ele vai parar, sei lá, a uns 50 metros. Ele não precisa de uma precisão para isso, né? Ele joga ela, né? Aí tem vários tipos de âncoras, né? Então, quando a âncora bate no solo, ela tem uma geometria que no arraste ela vai penetrando, né? Ela vai penetrando. E isso começou a ficar inviável, porque você tinha que fazer lançamentos muito distantes, ficar puxando aquilo, e às vezes o tipo do terreno não era adequado, porque o fundo do mar também ele é que nem aqui em cima, né? Ali você tem um terreno que tem uma característica, ali tem outra, no fundo do mar a mesma coisa. Aí você tinha um terreno que você não conseguia prender a âncora direito, né? E depois de presa eu tô pensando em tirar, né? Porque como que os equipamentos também devem ser tão gigantes e pesados quanto a âncora, né? Mas por exemplo, a âncora, que a âncora mesmo que é fabricada para navio, ela foi feita para ser retirada. Como que você retira? Puxando ela ao lado contrário. Num sentido, ela não te deixa ir, mas se você for do lado contrário, ela sai. É exatamente isso que as âncoras, elas têm essa mobilidade. Só que para a plataforma, você não precisa dessa mobilidade. Você vai colocar uma plataforma lá, ela vai ficar 20 anos, 30 anos. Quer tirar? Aquilo ali vai ficar, meu amigo, pelo resto da vida, né? E aí, cara, eles falam lá que um cara lá, né, simplesmente, que trabalhava nessa área, né, eu acho que trabalhava nessa área, deixou uma caneta cair, a caneta foi e fincou num tapete, alguma coisa lá e marcou. Falaram que deram start do cara, pô, e se eu... jogar um negócio que vai fincar, seu filho, perpendicular. Aí surgiu lá o que eles falam da âncora torpedo, né? Que é um torpedo mesmo, né? O pessoal pode pesquisar na internet aí. Que é tipo um míssil, velho. Um míssil lá de não sei quantos metros. Que os caras chegam lá, pô, tem vários videozinhos na internet, legal pra caramba. Que eles descem colocam um trecho de corrente nele, né? Um trecho de corrente. Aí ele tá lá no barco. Aí descem essa corrente, porque se você descer de qualquer, ele vai oscilando, né? Então parece que descem lá e deixam uma certa profundidade lá do solo. E ele solta. O peso daquilo, meu amigo, ele entra e você não solta aquilo nunca mais. Então hoje praticamente todas as plataformas são ancoradas desse jeito, né? O pessoal fazem os estudos lá, então a precisão aumentou demais. Hoje a tecnologia para lançamento, os barcos de lançamento, né? Tudo isso aprimoraram para fazer esse tipo de lançamento, esse tipo de ancoragem. Todas as plataformas hoje vêm só com esse tipo de ancoragem. Acabou que minha pergunta cortou a do Eymar antes, eu tô curioso também. Como é que é a rotina lá dentro? Tá, cara. Então, a rotina, assim, é interessante que a gente tem duas rotinas, né? A gente tem a rotina profissional, né? Porque a gente está lá como trabalho, né? Então, a gente embarca, né? Quando a gente embarca, a gente tem o chamado briefing. Né? O que é o briefing? A gente chega, né? E aí chega alguém da plataforma e passa pra gente como que tá o estado da plataforma. Na refinária a gente tinha isso também. É pra gente situar. Porque a gente tá em casa, numa outra vibe, né? Num outro pensamento, só que agora a gente está colocando o pé numa indústria, né? Uma indústria de risco. Então a gente senta, conversa e tudo, passa, e aí a gente vai pros camarotes, se trocar e tudo, pegar material, aí a gente faz a chamada passagem de serviço, né? Que aí tem uma outra turma que está esperando a gente lá, que tá a gente chama na segunda quinzena, né? Então a gente passa 14 dias a bordo. A primeira quinzena, os 7 dias, né? A gente fica num período, pode ser dia ou pode ser noite, né? De 12 horas. E tem uma outra equipe que já está lá, que já fez a primeira quinzena, que ela vai para o outro período. Né? A gente roda 24 horas. Então faz essa passagem de serviço, né? Uma passagem de serviço longa, né? Porque você tem que saber tudo como que tá a plataforma, como que... Quanto tempo demora essa passagem, mais ou menos? Nossa, cara. Pode durar 1 hora.
Nossa, acho uma hora eu tô achando pouco ainda. Porque eu fico pensando assim, cara, imagina, eu vou pensar lá na refinaria. É porque a gente convive com o cara ainda. Ah, tá. Né? A gente tem aquela passagem ali, mas o cara que tá ali, ele ainda volta à noite. Entendi. Então, qualquer coisa que a gente ainda tenha de dúvida, a gente não avança e a gente vê com o cara, não, tipo, pô, cara, ó, eu vi isso ali, é isso mesmo, né? Então, tem essa questão, né? Então, aí a gente faz essa passagem e aí começa o trampo. E aí a gente faz a troca. Geralmente, o turno é de 7 às 19, 19 às 7. E aí, essa rotina aí durante o período, né? E geralmente, o dia que você embarca é o dia que você já começa a trabalhar? Já que chega, já só troca, faz passagem e começa a trabalhar, né? E aí varia, a gente às vezes vai, sei lá, vai até 9 horas da noite, e aí a outra equipe chega 9, troca no outro dia, depende muito do horário que a gente chega, né? Porque, pô, tem várias variáveis, o horário do voo é certinho, mas pode ter condição climática, pode ter problema de aeronave, pode ter que, sei lá, vários problemas que podem modificar o horário de chegada, né? E aí tem voo que é 10, tem voo que é 11, tem voo que é 15, né? Então depende muito, mas todo mundo chega e trabalha. Ou chega e vai dormir para pegar mais tarde também, né? Porque às vezes tá precisando de um profissional à noite, né? Pô, cara, faltou um cara aqui, tô precisando de você que é mais experiente para ficar à noite aqui com fulano de tal. Entendeu? Então aí o cara vai dormir. Pouco flexível, né? Então tem uma certa mobilidade com relação a isso. E aí é isso, aí a gente trabalha 12 horas e 12 horas a gente descansa, né? Mas descansa no ambiente de trabalho. Isso que eu ia falar, tipo assim, cara, é um home office antigo, né? Durante 14 dias, né, velho? Porque, tipo assim, não, mas eu tô falando sério, porque assim... Eu nunca tinha pensado nisso, mas... Não tem nada de home, não tem nada de office, mas tudo bem. Não, mas é o home office, cara. Eu falo pro pessoal que lá é minha segunda casa. Não, mas pode parecer zoeiro, porque, tipo assim, qual que é só te contar rapidão, porque, pra não perder o assassino aqui, porque qual que é uma das dificuldades do home office? Cara, é você conseguir se desligar do trabalho. Né? Então, tipo assim, é você que começar... às vezes a gente trabalha mais no home office do que trabalha na empresa, porque na empresa você bate cartão, você vai e sai. Velho, beleza, você passou seu turno ali, mas você tá ali dentro, velho. Você tá sabendo o cara sabe que você tá, tipo assim, uns 2 andares pra cima ali, e qualquer BO ali, velho, os caras vão te chamar. Então, tipo assim, eu acho que, sim, às vezes, pra mim seria muito difícil hoje. Quando eu tentei meu concurso lá atrás, eu iria tentar pra embarcar. Porque eu pensava muito mais na capacidade de folga. Pelas histórias que eu ouvi, que os caras solteiros conseguiam viajar, curtir a vida, fazer as coisas e tal naquele período ali, por causa da grana. Muito mais por causa disso. Mas hoje eu fico parando pra pensar, porque, bicho, psicologicamente deve ser muito foda pra vocês. Porque, tipo assim, é como se, sei lá, vou dizer uma época de refinaria, por exemplo, que às vezes rolava alguma greve e alguém não aderia à greve e ficava lá dentro. Bicho, o cara tá o tempo inteiro dentro do trabalho, velho. O tempo inteiro aquele... Por mais que você queira desligar, velho, você vai ouvir o cara passando, resolvendo um BO, resolvendo um problema e, velho, você não desliga em cima disso. Faz sentido isso? Acontece lá? Faz, pô, não. Às vezes a gente... Pô, vamos supor, sair do turno. Às vezes a gente nem precisa sair do turno, cara. A gente acabou o nosso turno, sei lá, acabou 19 horas. A gente faz a passagem de serviço também, né? Porque toda troca de turno tem passagem de serviço. Pra falar as coisas do dia, né? Aquelas coisas momentâneas. Não, hoje a gente teve que desligar tal equipamento, a gente obstruiu tal linha por causa disso, tá aqui, tá na passagem, registrado e tal, fizemos isso, pá, passamos. Aí a gente fica lá trocando ideia. Entendeu? O pessoal tá lá, ainda não tem nada para operar, a gente fica lá conversando, vai no camarote, troca de roupa, toma um banho e volta, vai trocar uma ideia com o pessoal, né? Você fala no período de folga? No período de folga, porque eu não tenho folga. Eu fico lá dentro, né? Então eu continuo, às vezes, assim, eu geralmente... Você não pode ir na área, né? Eu não posso ir na área, mas pessoal... também o que acontece? A gente tem um ambiente lá que a gente chama de casaril, né? Que é uma estrutura que é o hotel e o escritório, né, no mesmo lugar. Então tem pisos ali que são sala dos coordenadores, a sala de controle, refeitório, tem pisos que são acomodações, então é tudo no mesmo ambiente. Então no mesmo ambiente eu tenho dormitório e tenho espaço de trabalho. Então tá tudo ali ao mesmo tempo, né? Quase eu saio do meu quarto e pulo no escritório. É a mesma coisa. Pai, eu vou pra academia. Olha só que doideira. Eu vou pra academia. Eu gosto de ir de manhã, porque depois que você sai do turno, meu amigo, você tá bagaço, filho. 12 horas.
Principalmente quando você tá de dia, cara. De dia o ritmo é frenético. É totalmente diferente do ritmo da noite. Porque a noite, cara, a noite é operacional, né, cara? A noite, a indústria, ela continua produzindo. À noite eu falo que o operador tem que manter a indústria produzindo. Tem gente que fala que é porque o chefe não tava trabalhando, né? O chefe não, e assim, cara... o objetivo é chegar no dia seguinte ali, sem nada. Exatamente. Isso, é a bola rodando, né? Eu acho assim, é isso aí. A noite, cara, não foi feito pro ser humano trabalhar. Acho que, sei lá, eu acho que evolutivamente, eu acho que a gente não trabalhava à noite, cara. Porque à noite o corpo não fica legal, a alimentação não fica legal, várias pessoas têm dificuldades de dormir. Não, e tá de noite, né? Tá de noite, tudo é mais difícil. Isso, os riscos aumentam, né? Pô, mesmo a área sendo iluminada, você tem risco. Eu sofri com isso, velho. Eu viajei agora pra cidade da minha avó, eu encontrei com o Vaguinho, um amigo nosso lá, da refinaria e tal, tipo assim, ele tá noivo de uma menina lá da cidade da minha avó, lá de Seminópolis, ele tá noivo de uma menina de lá, e ele falou assim, como eu era borracho dele, né? Aí eu disse, e aí, borracha, como estão as coisas agora aí? E o 0 hora, tá com saudade? Bicho, eu não falo 0 hora, velho, porque o 0 hora, bicho, é o pior, velho. O 0 hora era o pior. Esse tudo de refinaria, eu acho que hoje mudou, eu acho, né? Tá 12-12. Tá 12-12 agora. Porque esse tudo é horrível, cara, de 8 horas. Isso pra mim é pra matar o ser humano. Mas aí tá, aí, eu que fugi, né? Aí essas 12 horas de dia, né? Elas são bem cansativas porque você tá no processo de operação, só que você tá no processo de manter a indústria também com manutenções, obras. Então, cara, a plataforma ela não para, né? Se for pensar aí na indústria, a indústria de manhã você tem várias empresas trabalhando, né? Fazendo manutenção numa bomba, trocando, melhorando o sistema. A plataforma é a mesma coisa, né? Então a plataforma ela vai degradando ao longo do tempo de uma... Cara, a gente está num ambiente muito agressivo, cara. Agressivo. Você vê, às vezes você sai em um embarque e volta depois de 30 dias, você vê, cara, esse suporte aqui não estava assim, cara. É um negócio absurdo. Então, cara, tem trabalho o tempo todo. E assim, a gente tem trabalho a quente numa plataforma de petróleo, cara. Imagina você fazendo um churrasco, do lado tem um tanque de óleo. É a mesma coisa, né? Só que a gente tem que fazer o trabalho. Então, a gente tem todas as medidas de segurança para fazer, né? Então, assim, tem muito trabalho no dia. Então, é desgastante. Então, de manhã eu vou na academia cedinho, depois já tomo café, 5 minutos eu tô no escritório, né? Tô lá fazendo a passagem de serviço. Aí trabalho o dia todo. Saio ali, faço a passagem, vou pro camarote, aí eu só tomo um banho e tal, às vezes desço para conversar com a galera alguma coisa, subo, durmo, no outro dia. E é a mesma rotina, né? A mesma rotina todo dia durante os 14 dias. E a parte de manutenção, né? Então, porque assim, você falou que você tem muito lá da questão de... É muito agressivo o ambiente. Então, cara, na refinaria eu lembro que tinha muito problema de corrosão. Assim, tinha uns caras lá, o Rafael, inclusive, foi veterano nosso no Cefet, que ele era da área de inspeção lá, que ele virou um dos especialistas da Petrobras na parte de análise de corrosão. Sim. Porque, cara, era algo muito... E os caras às vezes tinham que entrar em tubulação, cara, era um negócio muito louco. Então, assim, como que funciona lá a questão da preventiva, da própria preditiva, de fazer esse acompanhamento de tendência? Existe uma rotina de indicadores que vocês têm que atingir aquilo sempre? Acontece de alguma vez de você ter que postergar também, de fazer alguma variação, seja porque a maré está alta, né? Já estamos conversando aqui mais cedo, porque na última vez que você desembarcou atrasado, porque Tem várias vezes, dá ruim no mar, meu amigo. Eu falo, o rei dos mares não quer brincadeira, a gente fica lá, não tem jeito. E como que funciona essa rotina de manutenção lá? Ela consegue ser bem definida? Existem várias variações também pelo fato de estar lá? Como que funciona? Então, eu sou ligado muito à operação, né? Uhum. Então, a parte de manutenção, a gente libera equipamentos. Isso. Então, o que eu sei de manutenção é muito superficial. Mas, cara, a quantidade de manutenção preventiva que é feito, né, nos equipamentos é enorme. Basicamente, a maioria das manutenções que a gente faz lá é preventiva, né? Tem muita corretiva, porque o que eu acho, né, a experiência, cara, é muito equipamento, é muita estrutura. Então, mesmo você fazendo essa série de manutenções, o equipamento ainda
não consegue dar conta. Aí tem uma variável lá que eu imagino que o processo de desgaste é mais acelerado do que o comum. Sim, o uso Eu sempre comparo assim, por exemplo, pega o seu carro. O carro está na garagem, pega um equipamento industrial, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o desgaste é muito mais acelerado. Agora, também, né, o saldo mar. Então, agora, pega 24 horas por dia, 7 dias por semana, no ambiente marítimo, pô. E detalhe, né? Uma coisa que a gente estava conversando aqui, né? Normalmente, como que você vai levantar a quantidade de time que você tem de pessoas? Você pode olhar para o seu backlog. Beleza, tem um backlog X lá. Cara, você não consegue diminuir seu backlog só aumentando o número de pessoas, porque a plataforma tem um limite de pessoas que ela comporta lá. Então, assim, você pode estar com sua limitação de pessoas lá, a capacidade no máximo, que, cara, às vezes vai ser difícil de você, de fato, fazer isso aí, porque você não consegue... vou comprar igual a gente, né? Você vai na indústria ali, vou dar o exemplo da refinaria. Cara, a refinaria chegava a ter, tipo assim, 1.000 pessoas lá, às vezes 3, 4 vezes mais o número de pessoas que normalmente trabalham numa parada para manutenção. Você consegue fazer isso numa indústria, cara, numa plataforma você não consegue fazer isso. As paradas que a gente tem são paradas de alguns dias e é com as pessoas que estão lá. Né? Então você consegue fazer muitas manutenções pontuais, entendeu? E a gente não tem muitos equipamentos de tudo. Então, às vezes, vamos supor, a gente tá com uma bomba lá que a gente utiliza sempre. A gente tem 3 bombas, né? E aí a gente consegue fazer manutenção nenhuma. Só que uma outra vai e estraga. A gente tem 2 agora. Só que a gente precisa dessas 2 rodando. Como que eu faço manutenção se eu não posso parar? Entendeu? Então aí às vezes eu acho que tem essa escolha. Pô, eu vou ter que postergar a manutenção desse equipamento até o outro equipamento eu conseguir fazer a manutenção corretiva dele, né? Para aí sim parar. Então são decisões que, assim, às vezes podem ter sido tomadas, né? Eu não sei. Então, lá com certeza tem um almoxarifado e esse almoxarifado deve ser bem parrudo, né? Então, na verdade tem, mas não é parrudo, né? Porque questão de espaço também, né? A quantidade de equipamentos que a gente tem é enorme. Então, por exemplo, selos de bombas, essas coisas pode ter algum ou outro, mas também não é uma quantidade. Muita coisa tem que ser adquirido. Mas tem um índice de padronização alto lá? Eu acho que não, cara. Acho que não. Porque a gente vê muito disso, às vezes, o pessoal fala, tem um equipamento aqui que foi fabricado há 7 anos atrás aqui e hoje já não tem mais a garantia ou a fabricação do selo desse equipamento aqui, entendeu? E às vezes é diferente de um outro equipamento, de uma outra bomba, né? Mas vamos lá, só para entender um exemplo. Motor elétrico queimou. Vocês vão trocar por outro que está no almoxarifado na maioria das vezes e mandar esse para reforma fora? Com certeza a gente não tem. A gente vai ter que retirar, vai ter que comprar um, entendeu? Ou esperar que esse faça a manutenção e voltar, enquanto isso a gente está com os outros 2 lá, por exemplo. Pois mas tem todos os dias tem indo e voltando peças e coisas do tipo, recursos? Então, a gente tem embarcações, né, que fazem esse translado, mas não é todo dia, né? Mas mesmo se fosse todo dia, né, a logística é cara. E fora que para eu tirar um motor hoje, por exemplo, de um local, também tem um certo trabalho nisso, né? Nossa, tem uma caldeiraria envolvida. Imagina você tirar uma bomba lá, sei lá, uma bomba de, 4 toneladas. Uma bomba não, um motor, né? Um motor de 4 toneladas ali, ele queimou. No meio de uma casa de bomba, uma casa de máquina. Caraca, pra gente tirar aquilo, cara. Você pegar talha, achar a viga, pra você onde colocar. E aí montar andaime e fazer plano de bloquear. Às vezes você precisa parar. Às vezes uma bomba de refrigeramento da plataforma inteira. Ela refrigera todo o sistema de sistema de energia da plataforma, né? Pô, e como que eu paro essa bomba? Cara, só para em parada. Vou ter que parar, ficar no gerador de emergência, parar a plataforma. E aí? Você vai parar uma plataforma que produz 150 mil barris por dia? Olha o custo disso, né? Então tem que ser muito bem planejado, né? Muitas coisas lá a gente tem sempre, geralmente, 2, 3 equipamentos que servem ao mesmo sistema, justamente para não ficar sem o seu sistema. Né? Tem muita redundância, então. Tudo tem redundância. Então por isso que você tem muito equipamento lá, né? É por isso que a gente tem. Cara, aí eu fico pensando também assim, né? Porque quando seus paradas são muito pequenas, trazendo para uma indústria convencional, pode ser uma refinaria que, assim, é um processo diferente, mas vou processar o petróleo ali.
Cara, você tem várias paradas que você pode fazer de 40 dias ali, um tempo maior. Cara, tanque, às vezes demora um ano, às vezes uma reforma de um tanque é muito tempo. Então acaba que você consegue fazer vários retrofits ali para poder manter a operação. Só que, cara, eu tenho a sensação, me corrige se eu estiver errado, a plataforma sai zerada aqui. Aí você tem a curva dela de desgaste que vai aumentando. Só que aí, cara, sempre vai aumentar um pouco essa curva aqui, ó, para voltar para um nível ideal, que depois ela sempre vai cair um pouco mais. Sim. Que aí vai chegar um certo momento que você, velho, eu preciso descartar essa plataforma, porque eu não consigo mais, tipo assim... A quantidade de manutenção e o custo é aí que a empresa ela tem que balizar. E aí, tá valendo a pena ou não? Uhum. E aí tem esse caso, de, por exemplo, de chegar e falar assim, cara, vamos... Tem, porque você vê várias decisões da empresa aí de ter vendido várias plataformas que para ela é inviável, mas para outras não é, né? Você vê várias empresas aí pequenas crescendo agora, comprando plataforma antiga, né? PetroRio, tem uma tal de Trident também, né? Pegando essas plataformas antigas, elas fazem lá os cálculos dela, vê como que ela vai gerir, ela tem uma estrutura muito menor e para ela aquilo ali vale a pena. Mas para uma empresa gigante não vale, né? Porque a gente entra em outras coisas, tipo assim, porque... Mas desse ponto que você falou, né, da plataforma ir degradando, isso aí é fato, né? Só que tem uma política também, tem uma outra questão de manutenção, né? Que tem as grandes paradas, né? Que nem tem na refinaria, que para durante um longo tempo. As plataformas têm períodos também que elas param durante um longo tempo. Aí vem uma outra unidade, uma outra plataforma, que o pessoal chama de UMS, acopla e fica lá, cara, às vezes, sei lá, 6 meses, 5 meses. Essa plataforma, ela vem, tipo, com, sei lá, 300 a 500 pessoas. E ali, meu amigo, faz um trabalho, mas é um trabalho muito mais, assim, vamos colocar de estrutural, né? Pintura, troca linha, que pode estar furando. A gente tem um trabalho de inspeção fantástico, cara. Eu acho o trabalho de inspeção uma plataforma de... Assim, os caras ralam muito, cara. Cara, inspeção de petróleo, eu vou te falar. É muito massa, velho. Porque, cara, é muita coisa, mano. É muita tubulação. Principalmente tubulação, cara. Imagina. O cara ficar ali... Às vezes a gente faz troca de trecho de tubulação, né? E, cara, é um trabalho muito minucioso e que o cara trabalha horas e colocar aquilo no papel, né? Porque não é só o cara falar, inspecionar e falar, cara, ó, preciso trocar isso aqui. O cara precisa ir lá, redigir tecnicamente, colocar no SAP, não sei o quê. E, pô, a internet lá é ruim pra caramba. E, cara, o trabalho é fantástico, cara. E aí, isso gera um relatório, né? Eu acho, né? Gera um relatório lá, que depois de um tempo vem uma unidade e, cara, e aí gente demais. E aí que a gente que dá operação, né, trabalha como nunca trabalhou na vida, né, cara? É trabalho o tempo todo. E aí aumenta os riscos também, né? Então aí a gente tem que ficar, cara, tem que ficar muito ligado nas liberações, né? Muita gente trabalhando junto, né? A parte operacional, eu falo isso, cara, a gente tem que pensar muito em quem vai estar executando o trabalho, né? Porque tudo é risco. Eu penso o seguinte, na hora que eu piso na plataforma, cara, eu tô num ambiente mais perigoso para mim, né, que eu poderia estar. Então ali tem que estar com a mente ligada, né, ver o que está acontecendo, liberar bem para o cara trabalhar, conversar com o cara para ver se o cara está bem, porque é variável demais, né? É muita variável. Ainda no estoque, em peças de reposição, tudo, porque eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles do planejamento de manutenção, é justamente o prover recursos, né? Tem todo o tempo de pedir, sim, cotar, vir o material, etc. Aí importação. Enfim, não vamos nem complicar tanto, mas já por si só já é bastante dinâmico. Vamos na lojinha de parafuso que ela não tem na esquina ali do lado. Não tem. Manda o motoboy, não tem. Manda o jet ski, jet boy, sei lá. Jet boy. Mas assim, impressora 3D, vocês têm ou tem alguma... Então, cara, fantástico. Eu cheguei nessa unidade e tinha uma, velho. Sério? Eu falei, e aí lá eles usam muito para fabricar pequenas peças assim e tal, só que ainda não é um uso assim, eu acho, porque tem a questão técnica do material envolvido. Então eu não posso, por exemplo, colocar, sei lá, fabricar uma peça que eu não consigo garantir que ela não vai falhar em determinado equipamento. Mas eu vi que estava sendo bastante utilizado, cara. Legal. Essa daí, ó, tem uma peça atrás dessa tomada aí azul. Isso, ela é impressa em 3D.
com nylon. Desenrosca aí, olha, já tem uma rosca nessa ponta aí. Olha aí. Até a rosca. Não, impressionante. A outra também. Olha a maletinha lá que você vai ver Não, mas o ela ficou detalhe. nesse acabamento? Sim, não foi usinado não. Não foi usinado depois não, já saiu dessa forma. Caraca, mano. Nylon. Olha o outro, a precisão do outro. Essa maletinha aí. Olha só. Não, olha dentro. aí, olha dentro. Mentira, velho. Sério? Tem uma molinha aí, tá vendo? Tem... Impressionante. Impressa também, 3D. É tudo impresso. Ó, aqui, né? Isso. Loucura, né? Não, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. E tem já impressora 3D de metal, né? Então, por isso que eu perguntei se tinha Não, isso- ou tem perspectiva de desenvolver mais, etc. Então, eu não sei, cara. Mas com certeza tem gente avaliando isso. Não, e tem. Eu vou te falar que tem. Com certeza, cara. Não, até não tô falando fora, mas também dentro da empresa. Porque Não, tem... é porque a gente teve a oportunidade de conversar com o time da empresa, do Edicine, Ah, recentemente. sim. Então, tipo assim, eu tive uma reunião com o pessoal, é uma unidade, é como se fosse, é um grupo formado por por pessoas de várias áreas diferentes, tanto da área lá do Edicine, tanto pessoas de outras áreas embarcados ou não embarcados, também um shore também. E, na verdade, eles estão buscando novas tecnologias, mapeando novas tecnologias para poder aplicar dentro do processo. Que top, cara. Então, tipo assim, eu tô falando porque eu tive, através do Igor, né? O Igor conversou com o pessoal lá em Vitória. O Igor conversou com o pessoal em Vitória. E depois eu tive a oportunidade de conversar com eles. E, cara, tinha muita gente lá nessa reunião. E era multidisciplinar mesmo. E aí eles falaram que realmente o objetivo era esse, entendeu? Então pode ser que, cara, já esteja olhando alguma coisa lá para vocês baseado nisso. Porque se não estão olhando questão de software. E petróleo é pioneiro, assim. Tecnologia não tem como. Petróleo... E é onde tem dinheiro, né, cara? então... Exato. O negócio é isso, é muito dinheiro. A margem cara, não é tem muito como dinheiro. comparar, assim. Por isso que a gente consegue fazer isso, cara. Porque se não desse dinheiro, ninguém ia. Essa quantidade de redundância, por exemplo... Tudo é milhões, né? Para você, um barco que vai trazer água milhares. A peça fica muito mais cara, né? Então, você vai comprar uma bomba, não é qualquer bomba. É uma bomba que tem que ficar no meio ambiente que tem sal, que vai chuva, que tem que ter proteção de não sei o que obedece não sei o que. Caraca, e os equipamentos são muito robustos, cara. Eu vejo e você fala, caraca, tem uma bomba lá, que a plataforma que eu trabalhava antes ela lá tinha quase casa de tudo bomba. deve ser área classificada, né? Quase tudo. Quase Que tudo, também... porque a área ela classifica 3 metros da zona 0, né? A zona 2 é o limite de 3 metros da zona 0, que é onde passa o líquido combustível, né? Então, cara, basicamente você tem tanque na plataforma inteira. Se você Isso tem uma bomba tudo é que pior. e classifica tudo, né? Por exemplo, na área mesmo a gente só pode andar com equipamentos classificados. Né? É tudo mais caro, tudo mais complexo, tudo mais difícil de comprar. Mais difícil. E é uma empresa pública que a galera já mete a mão, porque, enfim... Tudo é mais caro. Tudo é mais caro. Tudo tem que ter mais normas, né? Então Cara, uma coisa aqui que acontecia na refinaria, apesar de lá não se utilizava muito essa nomenclatura, era, cara, isso aqui você tem que fazer, mas foi o que eu associei com manutenção autônoma. Lá eu tinha várias coisas que eu tinha que fazer vinculada a isso, que era a questão de algumas inspeções em bombas, toda vez na minha rotina de passagem de turno eu tinha que fazer. Tinha para determinados turnos. Na área que você estava, você tinha que fazer revezamento de bomba, você tinha que fazer, às vezes, existia o cara da preditiva, por exemplo, mas a gente tinha, por exemplo, a caneta para poder medir vibração lá, para poder verificar se está fora do padrão, se não está. A gente colocava no PDA na época, e aí se no meu turno lá que eu fiz a medição ultrapassou o limite dentro do período da preditiva, já acionava a galera da preditiva para poder voltar lá para evitar falha. Como que é feito isso hoje lá na plataforma? Hoje vocês lá, mais voltados na área de operação,
Existe alguma coisa de manutenção autônoma que vocês auxiliam o pessoal da manutenção para poder agilizar lá algum tipo de serviço? Sim, a gente tem a gente chama de rotas lá, né? Então, todo dia o operador, a gente faz geralmente à noite, né? Porque de dia o cara tá lá focado em liberação de trabalho, né? Então, à noite o cara tem a rota que ele vai lá para verificar se a caixa tal que é X continua estanque, se tá com junta de vedação estragada, se o aterramento tá legal, se a bacia de contenção tá toda isolada, se fecha dumper, abre dumper, porque além das preditivas de dumper, você tem que ir lá, e aí, esse dumper tá funcionando, essa ventilação tá funcionando, troca de ventilador, o ventilador tá funcionando, então anota a não conformidade. Como que tá a integridade dessa junta de expansão? Então tem várias coisas assim que a gente alinhados, né? Então tem uma engenharia de manutenção por trás lá que traçam essas, a gente chama de rotas, que aí a gente faz todo dia determinada rota de... Isso é interessante. Toda redundância traz mais confiabilidade se a redundância estiver funcionando. Exato. Se a redundância estiver funcionando. Se ela não tiver, não adianta nada. Então a gente faz troca de bombas. E às vezes você só descobre quando você vai precisar dele. É isso aí. Que ele não tá funcionando. Aí, amigo. Aí já era, né? Cara, e tem uma outra coisa também, assim, cara, no meu tempo de refinaria, existe uma coisa pra mim que é o que eu achava mais sensacional, tipo assim, numa questão de uma empresa do tamanho da Petrobras, que, cara, dificilmente alguma outra empresa vai conseguir isso, e eu acho que muito pelo fato de ela trabalhar num ramo de petróleo, que é um ramo onde existe o retorno financeiro é muito grande, então pode-se investir no processo. Eu acho que esse é um ponto, e o outro ponto também que, cara, de todas as empresas que eu trabalhei, é a empresa que mais foca e a empresa que mais investe no funcionário. Cara, pra mim, tipo assim, eu não vi nenhuma outra das eu trabalhei em várias empresas boas, mas ela é fora do comum. Que um dos motivos é o corpo técnico da empresa. Cara, o que eu acho assim, eu lembro, e vou ser bem sincero, tá? Assim, às vezes eu me desmotivava na refinaria, e aconteceu um caso semelhante agora, que foi uma das coisas que, assim, velho, eu vi isso lá eu pensei, cara, isso poderia ter acontecido comigo, conversando com o pessoal. Cara, o corpo técnico, se for pensar, a mulher da refinaria, eu acho que na offshore não deve ser muito diferente. A galera nova toda que entrou, bicho, era cara que formou com a gente, cara que estudou com a gente, cara que fez engenharia com a gente. Então, todos nós entrávamos ali ou na área de manutenção, ali, inspeção e tal, ou então entrava na área de operação. Cara, no meu grupo devia ter 8, 9 pessoas, cada grupo devia ter um supervisor. Você tinha um CTO, que era o cara que cuidava da operação inteira, mas uns 3, 4 CTOs ali que formavam, tipo, como se fossem os coordenadores da área. Cara, era muito difícil de crescer na empresa, velho, eu achava. Eu achava muito difícil, assim. Mas eu achava difícil que, pra mim, era ruim, porque, cara, se destacar no meio de um time daquele... Cara, você ter só Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, jogando no mesmo time, velho. Eu achava isso muito foda. Tipo assim, cara... Você pra Arábia levar eles. E aí... Porque, cara, assim, pra mim, eu achava que isso era muito bom pra empresa, mas eu achava isso muito ruim pra mim. Recentemente agora, o cara que entrou junto comigo, o Eric, bicho, um dos caras mais foda que eu tive, que eu conheci lá, ele veio da manutenção, passou pra operação, e ele foi concorrer, velho, o cargo de supervisão, com os caras que eu achava os caras mais fodas que estavam lá, velho, da empresa, da refinaria. E que era cara da nossa época, que eu usou no Cefet Coltec, o Eric, tipo assim, ele tinha menos tempo de casa com o pessoal, mas ele conseguiu esse cargo de supervisão. Mas eu parei de pensar assim, velho, todos os outros lá, eu tenho certeza absoluta, porque eu trabalhei com os caras, eu passei 0 hora com os caras, eu passei serviço pros caras, eu peguei serviço dos caras, eu sabia tanto que os caras eram bons. Então, assim, primeiro, você acha que para a questão da empresa realmente é muito bom para ela e ela tá onde ela tá, porque tem caras como você, que é cara técnico, que é um cara que é engenheiro também e trabalha numa área de operação, que você não vai conseguir isso numa empresa convencional, primeiro ponto. E, cara, internamente, para vocês como funcionários, como que é também trabalhar disso, de tipo assim, velho, você é o Messi ali, velho, mas tem 10 Messi, velho, clonou o Messi ali, tem 10 Messi jogando negócio. Como que é para essa questão de trabalho para vocês? Por quê? Às vezes tem empresa querendo ir para a área de petróleo, é uma área muito boa, mas como toda empresa, eu acho que tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos também de trabalhar lá dentro, entendeu? Assim, o que você acha? Então, cara, é que nem você falou, quando eu passei no concurso, né, eu entrei, cara, e na época eu fazia engenharia, né, se eu não me engano, todos lá faziam engenharia, e os que não faziam já eram engenheiros, né. Então, hoje que trabalha comigo, por exemplo, lá,
o quê? Dos 15, os 10 são engenheiros e são técnicos, né? A empresa são técnicos. E são baita de técnicos. São técnicos formados em Cefet, né? Cefet de outros estados. Então, são caras que, assim, você vê a diferença no conversar, no próprio de lidar com as variáveis de processo, né? Você vê que, por que essa bomba aqui a gente não está conseguindo? Cara, você consegue um diálogo técnico, você fala, cara, não é qualquer lugar que você consegue com todos, né? E, tipo assim, eu não me sinto incomodado. Por exemplo, eu sou engenheiro, né? Eu já tenho praticamente 11 anos de empresa e sou a base da pirâmide de uma plataforma, na parte operacional, né? Eu sou operador, né? Já fui coordenador numa época, né? Mas aí mudei de plataforma, não quis isso por enquanto e tal. Talvez no futuro possa também tentar novamente, mas eu não vejo problema nisso, né? E, assim, tem vários amigos lá que querem crescer na empresa, né? Mas, assim, já o que você falou, é um pouco difícil, né? Porque você tem ali numa plataforma coordenador, supervisor, coordenador, depois é gerente de plataforma. E não é qualquer um que chega a gerente de plataforma. E deve exigir também um concurso de engenharia, possivelmente, para você assumir ou não. Então, tem uns que são, tem outros que não são, entendeu? O coordenador também pode ser engenheiro, pode não ser engenheiro. Então, não é muito disso, né? Tem muito de você estar, às vezes, na hora certa, no lugar certo, né? Então, tem muito disso, né? Mas, assim, a própria empresa, ela te dá muitas outras ferramentas para você crescer, né? Como você tem uma empresa muito grande, eu acho que, na verdade, não só a Petrobras. Se você for olhar, por exemplo, uma VEG da vida, né? É uma empresa que, às vezes, o cara tá ali 20 anos, 15 anos, ela forma o cara, ela te dá curso, ela te incentiva de uma certa maneira que, às vezes, uma empresa com 200 funcionários, o cara não consegue, né? Então, ali você vai ter um corpo técnico também muito bom. É o que acontece com a Petrobras, né? A Petrobras tem um corpo técnico grande porque ela é grande, né? Eu acho que... precisa, sem dúvida, né? Ela é muito grande, então ela precisa dar ferramentas para o funcionário crescer também, porque senão ela não é grande. Porque a Petrobras é grande porque o corpo de funcionários também... E capacitado, né? Traz retorno, né? Tipo assim, traz retorno, né? Na verdade, qualquer empresa só é grande por causa das pessoas, né? Se você não tem pessoas grandes dentro de uma empresa... Cara, isso é o que eu achei, tipo, sempre achei muito foda, porque acaba que você traz um nível de maturidade diferente, porque, por exemplo, cara, às vezes, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer, com segurança, a gente vai ter que fazer atividades que, às vezes, não seria não diria respeito a gente, tipo assim. E a manutenção autônoma, eu acho que ela pode ser passada para o time de operação e tal, só que muitas pessoas enxergam isso como a gente passando um trabalho para o cara. Mas quando você tem uma maturidade de entender que é possível fazer aquilo ali, e você viu em escola, viu em outros lugares que realmente, de fato, você pode, cara, que você consegue, que é possível, eu acho que é sensacional. Eu acho que esse é um grande diferencial. Porque, cara, você não consegue colocar, tipo assim, eu acho que, assim, cara, um operador de uma empresa como a Petrobras cara, assim, é muito diferente, às vezes, do próprio cara da manutenção de uma outra indústria convencional, pelos motivos que a gente já falou aqui, pelo dinheiro que é possível a empresa bancar um funcionário desse, né? Que é caro. A própria indústria de petróleo é cara, né? Então, assim, o funcionário da indústria de petróleo, né? Ele tem, além do salário dele, várias outras coisas que embutem no risco que ele toma, né? Então, tem adicional de periculosidade, adicional de trabalho confinado. Então, muitas vezes, o meu salário é maior porque eu tô 14 dias dentro de uma caixa em alto mar. Então, às vezes a pessoa fala, o funcionário, ele ganha muito lá. Cara, quanto que é o muito? E qual que é o risco que a gente toma para ganhar esse muito? É o próprio funcionário de uma refinaria também. Você está dentro de uma mini bomba ali também, né? Eu sempre discuti isso com o pessoal, assim, e eu nem entro no quesito de salário. Eu não entro nem no quesito de salário, porque
mas se eu pegar uma empresa, se privatizar e vou pegar uma empresa, aí vai colocar um cara, tipo assim, que vai receber menos, muitas vezes, e o cara vai desempenhar o mesmo trabalho. É o que muitas pessoas dizem. Eu sempre falei assim, foi até na época que teve uma discussão muito grande aí, acho que era um projeto de lei da terceirização, que a atividade fim não poderia ser terceirizada, e na época eu estava na refinaria, eu falei assim, cara, eu acho que em algumas áreas não tem nenhum problema você terceirizar. A área de TI você pode terceirizar, eu, assim, não vejo nenhum problema. Agora, eu não sei se seria totalmente interessante fazer isso num processo desse, porque, cara, é um processo que exige, tem uma questão de risco muito grande, tem uma questão de treinamento que é muito grande. Às vezes os caras comentavam assim, pô, né, então você poderia pegar um cara mais barato para poder colocar no seu lugar que sua mão de obra pode ser cara. Eu falei assim, cara, quando a energia caiu na refinaria, que aí fudeu o processo inteiro, que aí manda tudo pro flare lá, e o flare tá com 30 metros de altura, e todo mundo corre, cara, eu tive que pegar um conjuntinho autônomo e eu tive que ir lá na bomba para ver o que estava acontecendo. Véio. Então, assim, para poder ver com o flare lá, 30 metros de altura lá, para quem não sabe, o flare é a área de descarga, né? Que também tem, acho que na plataforma, a despressurização, né? Com medida de segurança, você despressuriza todos os sistemas, né? Para esse lugar. E quando você acaba, você mata o processo de refino, cara, você pega tudo e joga para lá. Então é como se o petróleo fosse tudo queimado e cara, é um negócio muito louco. Então, assim, eu nem questiono essa questão do financeira, porque, cara, assim, só quem já viveu, para quem já esteve lá, sabe o risco que é. E, cara, eu lembro que, assim, eu chegava na refinaria, eu olhava pro... A primeira coisa que eu fazia era olhar pro flare. Tava apagado? Se eu olhava pro flare, como o flare tava, eu já sabia assim, bicho, tô fudido hoje, ou se, cara, graças a Deus, hoje vai ser um dia tranquilo. O processo tá rodando. Hoje eu vou vir aqui, não vou fazer nada, só vou acompanhar, só vou fazer a minha checagem diária, as manobras mínimas possíveis, porque esse é o momento ideal, na área de petróleo e produzir inflamáveis, o ideal é você fazer isso, você fazer o mínimo possível para poder levar, né? O operador é que nem a gente estava conversando antes de começar, né? É manter operando, né? O processo estando funcionando perfeitamente, vamos colocar que o operador ele não trabalha, né? Ele está ali manipulando as variáveis, verificando as variáveis, né? Porque é uma questão muito de segurança, a gente está ali muito porque na hora que o bicho vai pegar, né? O bicho pegou, cara, aí a gente às vezes vai ali, vai tomar uma ação, vai fazer alguma coisa para tornar voltar o processo, voltar com segurança ou parar com segurança, né? E manter, né, cara? A gente tem que tá ali para manter mesmo o negócio funcionando. Cara, e lá a balança? Então, cara, esse tipo de ancoragem... O técnico de estabilidade aqui não deixa balançar, né, bicho? Como se o navio não balança. Então, cara, esse tipo de ancoragem, ele é legal também, o speed mooring, né, que é a plataforma fixa, num determinado sentido, né? Essas linhas em todas as pontas da plataforma faz com que ela balance muito pouco, cara. É quase nada. Ela fica bem rígida mesmo. Aí gera outras variáveis, né? Por exemplo, ela começa às vezes a sacudir, né? Dependendo do mar, ela tem a gente chama de heave, né? Que é esse balanço dela de baixo para cima ampliado também, né? Mas balançar mesmo não. Já a turret, né? Que existe ainda navios, né? A Petrobras, por exemplo, tem o AP-31. Caraca, mano, aquilo ali... Mas assim, quando você desembarca, quando você vai pra terra, você sente? Nada. Você sai assim aí nessa? Nada. É mesmo? Cara, é como se você estivesse andando... Se falar uma plataforma do porte dela, balança, vamos colocar aqui meio grau. O meu irmão trabalhou muito tempo embarcado e ele falava sempre assim, ele levava 1 dia e meio, 2 dias para ele voltar. Então, mas ele trabalhava em quê? Porque embarcado, por exemplo, pode ser no caso dele era navio. Então, navio balança demais, porque você tá ali na... Né? E, por exemplo, muita gente... Lá tem muito trabalho em rebocador, que a gente chama de rebocador, esses barcos pequenos, né? Então tem barco pequeno para tudo. Barco para inspeção, barco de ROV para trabalho, para inspeção, barco de ancoragem, barco de suprimento, barco de emergência que fica só, a gente chama de oil recover, né, que fica ali. Cara, é uma infinidade de embarcações. E tudo isso é trabalho embarcado, né? E lá, meu amigo, lá balança. Lá, cara, dependendo do tempo, ainda mais na região de Búzios, cara, que a gente tá agora, caraca, o tempo lá é brabo. O negócio lá... É porque, vamos colocar, quanto mais distante da costa, eu acho que vai piorando, né? Acho que na bacia de Campos, né, que é uma das pioneiras da Petrobras, né? Lá o mar, eu percebo que era bem mais tranquila a condição climática.
Agora já Búzios, o negócio o tempo é feio. Doideira. E acostuma, cara. A pessoa fala, cara, e aí, você não tem medo? Minha esposa fala que nunca ela ia pisar na plataforma. Eu falei, cara, a primeira vez que eu pisei, eu falei, caraca, mano. Aí, cara, quando eu passei, eu falei, cara, e agora, mano? E agora? Eu vou. Aí fui fazer curso no Rio, né? Pô, aí vai a questão que você falou de investir no profissional, né? Eu não saí da escola técnica e fui operar uma plataforma. Não, eu demorei 6 meses para poder operar uma refinaria. Deu 6 meses para você pisar. Você não operou, você ainda foi estagiário dos caras lá. É a mesma coisa, cara. A gente pisa numa plataforma, cara, primeiro a gente foi treinado para isso, a gente viu como que é. É acompanhado por alguém, você tipo um padrinho lá que depois você entra, você é acompanhado, entendeu? Caraca, tem uma série de procedimentos que é seguidos e tudo, né? Então não é fácil. E aí outra coisa, eu ia entrar no ponto, acabou que questão da terceirização, né? O trabalho de continuidade de um trabalhador na empresa de petróleo é fundamental. Né? Histórico, né, de tudo ali. É diferente, às vezes, você tem uma empresa aqui que você fabrica, sei lá, você tem um processozinho que o cara é desenhista. Se mudou o desenhista, o cara só tem que aprender a ferramenta e vai. Cara, plataforma de petróleo não, cara. Se você não tem um cara que entende aquela plataforma ali, um cara novo entrar, ou um cara que... Você tem uma rotatividade horrível. Horrível. Então, por isso que tem que ter um funcionário que fique ali por um longo período de tempo, né? A gente sofre muito com a terceirização com relação a isso. A gente tem uma rotatividade muito grande. Tem um contrato, pede o contrato, a empresa não banca o salário do cara, o cara vai para outra empresa. Aí a gente recebe outro cara. Aí eu sou outro cara, você tem que treinar ele tudo de novo. Aí outro cara achou um outro emprego ali, pum, saiu. Outro cara. Aí você tem que treinar esse cara de novo. E esse cara ali, mal treinado, chegou, é risco. Entendeu? É risco. Então, também a continuidade do funcionário é muito importante, cara. Muito importante. E deixa eu te falar algumas curiosidades, assim, por exemplo, você está no home office, né? Eu dou 2 passos, eu estou na cozinha e como a hora que eu quiser. Deu fome, eu vou lá e como. Como é que funciona? Tem um restaurante aberto o tempo inteiro, o refeitório? Ou tem os horários? Como é que é isso? Não, então, lá tem os horários para tudo, né? Então, vamos colocar que a cada 3 horas tem um refeitório aberto. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, janta, depois tem lanche, ceia. Então, vai tendo, cada 3 horas. Mas tem vários pontos de lanche na unidade. Então, às vezes, o cara não precisa, por exemplo, operação. Operação não tem tempo. Então. E eu sou pago para ficar 12 horas. Você tem ideia, eu não tenho nem hora de almoço. A gente tem um adicional, né? Por lei, tem um adicional para o funcionário que a empresa fala, cara, eu não consigo liberar esse cara para almoçar. Eu também tinha isso aí. Né? O operador de refinaria, operador de hidrelétrica, o operador que trabalha 12 horas, né? Que tem que manter em estado de, vamos colocar alerta, né? 12 horas, ele recebe esse adicional. Né? Então aí vamos supor, cara, eu tô lá na área, o lanche é 9 horas. Cara, eu tô lá, mas tô numa operação, eu não vou sair de lá, né, para ir lá lanchar, parar a operação ou parar o trabalho. Então ele vai lá, tem um ponto de lanche que tem tal. Porque eu fico imaginando também que o sono às vezes vai ser meio quebrado e tal, e que às vezes o cara só consegue dormir depois, e aí, não posso dormir agora porque senão eu perco o almoço, entende? Aí eu fiquei assim, cara, tem que ter, né, uma estrutura para que, né, não, é para que as pessoas ali não ficam sem alimento, né? Exato. Então ali E a logística disso também deve ser animal, né? Logística de alimento, né? E por isso fica tudo mais caro, pô. O alimento para chegar, a fiscalização que tem que ter. Porque, você colocar primeiro, você leva... Aqui o pessoal leva o negócio dentro do supermercado, você vai no supermercado e vai para sua casa. Lá eles tiram de uma distribuidora, vai para um porto, cara. Num porto ele enche um container. Aí tem os containers refrigerados, que vem com carne, que tem o container refrigerado que vem com hortifruti, tem o container de seco. O container de refrigerado tem que ter uma certa temperatura. Como que você garante que ele veio 10 horas de barco naquela temperatura? Né? Então você tem que ter uma fiscalização. Então tem todo um processo de logística.
E aí o mau tempo chegou, o barco tá lá esperando, e aí o que você faz? Você fica 5 dias sem receber comida. Nossa, sério, Júlio? É normal. Normal, não é uma coisa atípica. Às vezes o tempo fica ruim, o barco Aí joga não a consegue. rede, pesca. Proibido pescar. Peixes. Não, então, aí tem vários, pô, a empresa tem que ter um estoque a bordo, né? Então, às vezes, a gente já teve de começar a ver faltar um negócio, faltar um iogurte, faltar um negócio, porque a gente não tem o direito de escolha, né? A gente se alimenta do que a empresa fez ali, do cardápio dela, do que ela contratou e tá aquilo ali. A gente não consegue, pô, dar um hambúrguer hoje, não, a pessoa lá ali chegou lá, você tem macarrão, ovo, carne de porco, frango, caraca, é aquilo ali, meu amigo. Né? Então, a gente tem pessoas que têm mais dificuldade de alimentar, né? E pode sentir um pouco e tal, né? Mas porque é igual o refeitório de indústria, né? Assim, só que a diferença é que quando a indústria é próximo à cidade, tudo igual a última que eu trabalhei de carteira assinada era na cidade. Velho, hoje eu não vou almoçar aqui, pegava o carro e almoçar. Não, mas à noite você vai pra hamburgueria, vai tomar um fora chopp. isso. Lá não, meu amigo, lá, velho. E álcool tem? Não, lá? Proibido. Proibido? Tem sem álcool. Sem álcool tem. Proibido. Com balanço, né? Com uma sem álcool, com balanço você da tá... linha. Não, imagina, pessoa confinada, né? Sem família, sem... fumar tem área de... Tem área de... São áreas bem restritas mesmo, fora da área de processo, né? Geralmente num ponto do casario mais isolado que tem lá um ponto para. Porque o cara que gosta de cerveja fica 14 dias sem beber. Mas o cara é o fumante. Tem vários. Aí tem que bater no cara também. O cara ficar 14 dias sem fumar e depois voltar a fumar nos 21, né? Fumar eu acho que o vício é sinistro, né, cara? Porque lá tem sim, todas as coisas. Mas só abrir um parênteses, nada a ver com o papo, mas eu tenho um primo que ele foi alcoólatra num alto nível. E ele falava assim, não, todo mundo faz essa comparação, mas eu não concordo. Por quê? O cigarro, o cara tá fumando toda hora. A pinga, se você estiver bebendo toda hora igual bebia, era a mesma coisa. Ele no auge dele, ele tomou 35 litros de pinga por mês. Então ele tomava toda hora uma pinga. Então, assim, você fala assim, não, o cigarro por quê? O cara toda hora fuma. É só essa diferença de frequência, mas... Enfim. É louco isso, né? Porque é muito diferente, né? Muito diferente. É uma vida ali... Ali é uma vida, cara. É um terço da sua vida ali, né? É um terço. De 14, 21, um terço da vida tá ali. É um terço. Por isso que eu falo que, cara, quem trabalha... Você vê muito diferente, cara. Eu trabalhei na Toshiba antes. Questão de cordialidade. As pessoas são muito mais cordiais, tranquilas, abertas, entendeu? Aonde? Na plataforma. Na plataforma. É porque é um ambiente que você... vira uma segunda família, bicho. Olha só. Você tá lá, você falou assim, pô, vou aqui dormir aqui agora, pô, tô cansado, deixa eu trocar uma ideia com os caras no painel ali. E você lida, tem que ter uma cara, irmandade boa ali mesmo. E você lida com um cara, assim, que não tem estudo nenhum, porque lá é isso, você tem um cara que monta andaime, né, o cozinheiro, o cara que dorme lá, no mesmo ambiente seu, trabalha com você lida com o cara o tempo todo, né, e tem o engenheiro, o chefão, que é o Geplat, né? Mas tá todo mundo... Não é aquela coisa na indústria que o gerente tá numa sala lá que quase ninguém vê ele. Não, cara, o cara passa lá no corredor, né? Participa de reunião junto com o cara conversa com o saloneiro, ele que tá lá passando no refeitório. E no caso de vocês lá, todos são 14, 21? Não, então, a Petrobras, ela pratica a escala 14, 21, e o restante das empresas offshore, elas praticam... Aí tem vários regimes, né? Mas um regime bastante usual é o 14 e 14. Então a maioria das empresas contratadas... A maioria não, todas as empresas contratadas são 14 por 14. Mas aí tem barcos que é 28, 28... Tem uns 45, e aí, então, nos primeiros 7 dias, você tá com aquelas pessoas que estão saindo e nos segundos 7 dias, você tá com as pessoas que estão chegando. Isso, aí chega, mesma coisa, faz a passagem de turno, eu vou pro outro turno... E aí elas fazem, eu faço E aí acaba que todo mundo se interage, né? a minha descida da ladeira. Ele fala, ó, preparando pra ir embora. Aí vou em casa descansar, tem 4 meninos pra cuidar. Aí já era. Aí que eu descanso lá, né? Descansa lá. Falando em 4 meninos, tá... Caraca, aí vai bater no papo, né, cara? Bacana, cara.
Mas, cara, valeu demais. A gente tá namorando essa vida sua já tem um tempo. Eu acho que a gente não conversou nem 10% do que a gente poderia ter conversado aqui. Porque... Você pode marcar uma parte 2 depois aí. Mas a gente tá começando a marcar. Veio o Hudson, que é da refinaria, ele veio aqui e ele trabalha com cerveja, ele produz cerveja artesanal também. Ah, legal. Então a gente falou assim, cara, vamos pegar assim, primeiro, né, trazer uma galera que a gente veio aqui, a galera que veio aqui, que tem outros hobbies, que tem algum tipo de envolvimento também, poder discutir, outros caras de outras empresas, de outras áreas, para poder trazer também. Então, com certeza vai ter uma segunda parte aí, um retorno. A área de petróleo, eu fico fascinado, cara. Eu toda vez que eu piso naquele lugar lá, às vezes eu olho pro mar. Às vezes eu olho... Acidente de trabalho aqui. Ainda bem que não machucou. Todas as vezes que eu olho para aquele lugar lá e falo, cara, o ser humano a gente, assim, tem um potencial gigantesco. Você vê, a gente não lança foguete à toa. Né? Eu acho que só de você olhar a indústria de petróleo no mar, hoje você fala, cara, pra gente chegar aqui parou. Deve ter mexido no controle, porque o controle tá no chão. Não, mas faz parte. Ainda bem que foi Ainda bem que nós não estamos offshore. Não estamos offshore. Mas é bacana demais, cara. É bacana demais. Que barulho. É doideira. É muito diferente, cara. Assim, eu acho que só sente quem tá lá, que pisa naquele heliponto e vê e fala, caralho, agora é 14 dias nesse... Você já viu uma série da Globoplay que tem lá? Aquela é horrível. É horrível? Eu vi alguns episódios. Eu vi os 2 primeiros episódios pra ver, mas, cara, é muito... É claro que tem um romance ali. É um drama muito, assim, sai muito da realidade. A realidade. Uma realidade legal que eu achei, né, que tem muito, ele mostra um pouco os problemas que tem na Ilha de Ferro, tava lembrando. Aquele Deep Horizon, já ouviu? Horizonte Profundo? Não. Ele conta de um acidente que teve na plataforma que chamava Deep Horizon e ela é uma plataforma de perfuração. Aí conta da pressão, daquela coisa lá e tal. Aí ali você vê o sistema de segurança falhando e tal, os problemas. Aquilo ali representa legal. Entendi. Mas essa Ilha de Ferro aí... É só romance. Só romance. Então tá. Um vídeo que eu vi, cara, foi do Manual do Mundo. Pô, muito legal, cara. Fala da plataforma. Ele vai acho que é P69. Ele mostra várias coisas. Muito legal também. Legal. Manual do Mundo. Não, muito legal. E é bem, bem recente agora. Ele fez esse lá. Ele vai em tudo. Vai no casario. Tem ele vai também lá em onde refinaria. faz o Lá em... perto de Campinas. Como é que chama? É a Replan? A Paulínia. Paulínia. Cara, esse também é muito legal. Mostra bastante coisa. Porque é um universo totalmente diferente. Né? Entendi. É um universo totalmente diferente. Pô, top demais. Então, cara, valeu. Tá convidado aí pra próxima. E demoramos, né, pra marcar, né? Ixi, agora eu falei, tem que demorar. marcar, meu. A gente marcou na minha folga passada, Na folga lembra? passada pra poder vir Porque, agora. cara, eu chego, velho, assim, eu falo, sabe o homem que entende que é a mulher que manda, né? Quando eu chego, velho, já tá tudo marcado, e aí ia levar 4 crianças, né, velho? Aí levar uma médico e não sei o que, aqui, isso. Não tem como negociar 28, porque 21 tá pouco. Tá né? pouco, velho, tá pouco. Tô querendo tirar férias agora, vou ficar um tempinho a mais em casa aí. Mas é isso aí. Bom demais. Valeu. Negociar. Mas a gente vê assim que a gente começar a fazer essa nova rodada aí, a gente juntar aí, pô, chama o Gui e eu aí pra gente falar aí, ó. Vamos de né? petróleo junto aí, cara, vai ser legal. Não, chamar pô, você, chamar o Gui, chamar o Sabará. eu Sabará, acho que tem pô, muita vai gente. ser legal. Só que o Sabará tá com um menino novo agora, né? Então vai ser. Pô, a gente tem que marcar, né, cara? Velho. Até ele tá com filho agora, bicho. Todo mundo tá com filho, velho. A minha esposa que me falou, cara, eu nem fiquei sabendo. O Renin também teve filho agora também, as menininhas dele nasceu. Acho que é Maria Clara. Pro segundo também, pô. Maria Laura, eu acho que é o nome dela. Maria Eduardo, não sei. E eu sei ir pro segundo. Não, a acho que que... já tá com 3 aninhos aí, né? Não, acho que a minha já tá... Já dá muita coisa foda. Mas beleza, valeu galera, muito obrigado a todos que vieram aí, obrigado Rodrigo mais uma vez, vamos ver se a gente faz esse bem bolado aí mesmo. E semana que vem então, a gente vai ter na terça-feira, então uma live com alguém do time e quinta-feira um podcast de novo. Fica ligado para você saber o que vai vir, qual área a gente vai falar, não sabemos ainda, mas fique ligado nas redes sociais que a gente sempre avisa com antecedência, beleza? Valeu! Valeu!